Bom dia! O Inovação e Negócios está no ar, trazendo as principais notícias do mercado. Só aqui na Record News. Fique ligado! Inovação e Negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. Qual a importância de uma marca? E de uma ideia, então? Você sabia que se não for tomado os devidos cuidados, você pode perder o seu negócio? No quadro Em Foco de hoje, vamos aprender juntos como se prevenir desse problema. Todos os dias, o empresário Janguier Diniz traz um insight exclusivo para você. Dá só uma olhada nesse. Bom dia, amigos obstinados. Começa agora o programa Inovação e Negócios aqui na Record News. Veja bem, amigos, um ponto básico em qualquer jornada é que é preciso saber onde você está para saber o que fazer para chegar onde quer. Ou seja, compreender qual é o seu mindset atual, a sua mentalidade atual, é essencial para saber quais são as mudanças necessárias na sua forma de pensar e que caminho poderá levá-lo até lá. Isso inclui identificar seus padrões de pensamentos e comportamentos, bem como suas crenças e valores. A compreensão do mindset atual, ou seja, da sua mentalidade atual, é a definição do ponto de partida para a transformação desejada no modo de pensar e de agir. É o primeiro passo de uma estratégia que envolve 3 etapas. Saber em que ponto está, saber para onde quer ir e ter um mapa ou um plano de viagem. É a partir desse passo que você deverá se organizar para construir uma estratégia que vai potencializar e alavancar o seu progresso. No meu livro Mentalidade de Riqueza, esse aqui, eu trago um teste chamado de Barômetro do Mindset Dominante. Ele leva a refletir sobre as suas crenças e os seus comportamentos atuais e como eles podem estar limitando o seu potencial. É importante lembrar que todo sucesso, ele começa com o primeiro passo, desde que dado na direção certa. Nesse contexto, meus amigos, dentro do barômetro do mindset, podemos dizer que o mindset fixo exerce uma pressão alta e incomoda. Ele não permite que realizemos plenamente nossos sonhos. No contraponto, o mindset de crescimento exerce pouca pressão, uma pressão confortável e estimulante. Ele já permite pensar e agir com tranquilidade ao buscar os nossos objetivos. Analisar-se dessa forma, refletindo sobre a pressão que o seu mindset exerce sobre a sua vida, permite identificar o ponto em que você se encontra atualmente. Essa é a linha de partida da sua jornada até chegar aonde você deseja. Pode ser um caminho longo, mas com as ferramentas estratégicas e a mentalidade correta, é possível percorrê-lo de maneira exitosa e determinada. Vamos iniciar essa jornada? Bom, meus amigos, eu retorno daqui a pouco, viu? Para responder uma pergunta de um seguidor do meu Instagram. Então fique ligado, porque essa pode ser também uma dúvida sua. E por falar em Instagram, por falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @JanguierDiniz. Todas as minhas redes sociais é @JanguierDiniz. E passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto em minhas redes sociais muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esse conteúdo pode ajudar você a fazer um turnaround, uma grande virada em sua vida e também na vida de sua empresa, viu? Em Foco. Registrar uma marca ou propriedade intelectual é crucial para qualquer empreendedor que deseja proteger seus ativos intangíveis e garantir a exclusividade de seus produtos ou serviços no mercado. A falta de registro pode levar a sérios problemas, como a cópia não autorizada, a perda de direitos sobre a marca e até mesmo disputas legais custosas. Para evitar esses riscos, é essencial uma orientação especializada de advogados ou consultores de propriedade intelectual, que podem fornecer assessoria jurídica e garantir que todos os procedimentos de registro sejam realizados corretamente, assegurando assim a proteção legal necessária para o crescimento sustentável do negócio. No Em Foco de hoje, vamos conversar com o especialista Raif Machado, CEO da Machado e Pereira.
E no Enfoco de hoje, nós vamos falar sobre marcas. E para trazer um pouco mais sobre a importância disso para o seu negócio, para a sua empresa, eu convidei a Raife Machado. Muito prazer, Raife, recebê-la no Enfoco. Prazer é nosso estar aqui, poder contribuir. Perfeito. Raife, para a gente começar, eu quero que você conte um pouco a sua história. Quem é a Raife? Enfim, como que começou todo esse projeto? Eu sou uma pessoa apaixonada por tecnologia, apaixonada por novidade, sempre gostei de entender o outro. E uma coisa que sempre esteve em mim, eu fiz toda a minha faculdade sempre focada no empresário. Eu falo que o empresário ele é a pessoa que movimenta o país, movimenta o mundo. E quando eu pude pegar a minha advocacia, pegar todo o meu trabalho e dedicar para o negócio do empresário, eu me sinto muito realizada. Uhum. As pessoas falam, mas você trabalha muito. Eu não acho que eu trabalho. Eu vivo ali, eu faço o que eu gosto, é muito gostoso, é muito fluido. É verdade. Então eu sou essa pessoa curiosa, eu acho que eu me identifico muito com o empresário, né? Eu falo que o empresário é o cara que acorda todo dia e ele tem que vencer o leão. Não é que nós não fazemos isso, mas ele tem um monte de pessoas atrás dele, verdade. que dependem dele, que as suas famílias dependem dele. É uma responsabilidade muito grande. E eu me identifico muito com isso, com essa luta. E eu acho muito legal. Então, desde sempre, do curioso, eu passei para a pessoa que hoje eu me sinto muito feliz, é uma satisfação muito grande poder contribuir com os negócios do empresário. Todo advogado passa por uma trajetória, né? E eu sempre preocupada com o empresário, cheguei nesse lugar de marcas principalmente quando eu percebi o quanto a marca é importante para o empresário. Eu diria que é um dos ativos intangíveis mais importantes. Só para não ser muito pretensiosa para dizer o mais importante da empresa. E vejo que muitas vezes isso é deixado de lado. Eu digo que a marca, ela deveria ser registrada junto com o contrato social. É verdade isso, porque o empreendedor, ele começa a empreender e ele começa o negócio e aí, de repente, ele já cresceu, já tomou uma proporção e não olhou para isso. Então, essa sua dica aí é bem interessante. Exatamente. Ele precisa saber que isso é importante. Isso não é para quando ele ficar bem, não é para quando algo acontecer. O registro da marca dele, o registro do nome dele, ele deve acontecer junto com o nascimento da empresa. Por quê? Porque existe um tempo e dinheiro investidos para o empresário se identificar no mercado e, de repente, ele se vê ou surpreendido com a notificação para não usar aquilo lá e tem que trocar tudo que ele investiu. Porque pode acontecer do nome da empresa dele já estar registrado por outra, ou seja, ele não vai poder usar. Não pode usar. E toda aquela... Ele criou uma identidade visual. Várias vezes a gente se depara com um cliente que ele fala assim, mas os meus clientes já me conhecem assim. Aí a gente chama o pessoal de brand para poder ajudar a manter aquela identidade que o cliente conhece ele, mas só que, infelizmente, para mim, esse é o decreto mais dolorido. Falar assim, olha, neste seu caso, não tem como a gente sair, buscar uma alternativa. Sim. Muitos têm como buscar alternativas, mas tem alguns que não têm e precisa mudar. E olha... É um transtorno. É um transtorno. Exato. E você falou da questão da marca da empresa, mas registrar a logo, registrar o produto. Fala um pouco para nós, como que é esse universo da marca? Quando o empresário ele vai registrar, ele primeiro escolhe um nome. É importante registrar um nome para que outras empresas não utilizem aquele nome. E também, depois disso, tem a logo. Aí ele faz a logo, que é um conjunto marcário. A gente fala que é o conjunto de tudo. Que tem nome, ou às vezes não tem, ou às vezes é um símbolo, e é uma cor que identifica. A marca é tudo aquilo que identifica aquela empresa no mercado. Por isso que ela é um ativo poderoso. Porque o empresário, desde o primeiro momento da vida dele, ele busca significar aquilo e ele quer que o consumidor, quando pensa em roupa, pensa em produto de beleza, pensa em carro, que lembre dele. Sim. E por isso que não basta só investir em tudo
e não registrar aquilo que é seu. Porque se ele está numa caminhada ascendente e ele tem tudo protegido ali, ninguém balança ele. Verdade. Ele não tem que gastar energia para voltar lá atrás. Fala-se muito também, Raif, não só do registro da marca, mas também do registro da propriedade intelectual. Sim. Traz um pouco para nós alguns exemplos práticos em relação a isso. Existe uma beleza na lei que é incrível. Eu gosto de falar isso, que a lei fala assim, que a propriedade intelectual, ela é uma criação do espírito, que pode ser representada por qualquer coisa. Um texto, uma música, um poema. Então, a propriedade intelectual é tudo aquilo que o seu espírito criou. E isso deve ser protegido. Um grande problema que tem, principalmente no mundo do serviço, no mundo da indústria também, mas se a gente falasse aqui no mundo do serviço, que é fácil das pessoas entenderem. Muitas vezes você está ali e a pessoa fala, olha, vamos criar isso aqui, vamos criar esse e-book, ou vamos criar esse conteúdo. E aí esquece que essa criação, ela é uma propriedade intelectual e ela deve ser protegida também, que não é uma marca, que não é no INPI, ela é outro tipo de registro, mas tem registro sim, inclusive para garantir desde os primeiros momentos que você está criando aquilo ali, está nascendo aquela ideia, e também existe uma diferença que é bastante importante, tanto para quem cria, tanto para quem pega aquela criação. Quando a gente fala de um design de um móvel, a gente fala de uma pessoa que estuda história, para entender a história, ele estuda ergonomia, ele estuda o comportamento da pessoa. Se eu pensar nessa cadeira, como foi que o artista desenhou essa forma dessa cadeira, Sim. Ele gastou muito tempo estudando sobre isso, e isso tem valor. Tem todo o intelecto por trás disso, né? Exatamente. E conta para nós assim, como que hoje a Machado e Pereira Advogados, ela contribui tanto para esse registro da marca, como para esse registro da propriedade intelectual? Hoje, a nossa maior missão, além de conscientizar os clientes e os empresários da necessidade de proteger a marca, eu digo que a gente não trabalha com registro de marca. Sim. A gente trabalha com proteção da marca. O INPI não precisa ser advogado para poder registrar. Sim. Qualquer pessoa pode registrar, mas às vezes registra errado. Então, a gente faz análise da viabilidade, a gente estuda o negócio do cliente, a gente entende o negócio do cliente. E muitas vezes eu pergunto para o cliente assim, para onde você está olhando? O que você quer fazer daqui a 3 anos? Para onde a direção que a sua empresa está indo? Para quê? Para descobrir quais são os negócios que a empresa está, qual o olhar e para onde a empresa está se direcionando, para saber onde a gente vai proteger. Porque o registro de marca ele é protegido por classes. Sim. Educação, roupas, franquias. Então, são várias classes. Deixa eu dar um exemplo simples. Eu tive um colega que ele tem uma cervejaria. Ele montou uma cervejaria, começou por hobby, acabou virando um negócio. E ele fez um evento, e ele fazia vários eventos para poder vender aquela cerveja dele, porque acabou ficando bem legal. E ele fez camisetas da cervejaria dele. Mas ele não fez só uma camiseta, ele fez uma camiseta bem transada, aquele negócio bem legal. E quando eu perguntei para ele, ele falou assim, não, eu tenho o registro da marca. Da cerveja e das roupas. Olha. Porque ele estava, naquele momento, nasceu um outro negócio. Sim. Porque ele estava vendendo as camisetas e não tinha nada a ver com a classe da cerveja. Era outro negócio, outra classe que precisava ser protegido. Porque o contrário também é verdadeiro. Se você, às vezes, não pode registrar naquela classe porque você tem um negócio que é de jornalismo e o outro está com um negócio que é dentista, dá para registrar. Por isso que a gente precisa olhar para onde está indo o negócio para registrar. Fazer essa análise prévia. Exatamente. Se conseguir fazer prévia, ótimo. Mas imaginando uma empresa que já está no mercado e que não teve esse olhar no começo, aí vocês também conseguem contribuir para essa visão de futuro também. Sim, a gente contribui auxiliando esse empresário a fazer essa análise, a fazendo os registros para eles. E a gente fala proteção porque também tem os contratos. Sim. A gente acabou de falar de propriedade intelectual. Muitas vezes o empresário, ali numa boa vontade, ele fala, vou criar um material aqui, meu engenheiro me ajudou, fulano ajudou, mas isso é propriedade intelectual dele.
Então, a gente precisa fazer um contrato para proteger isso. Então, hoje, a gente fala que nós auxiliamos nos negócios do empresário. Nós ajudamos a que o negócio dele seja sólido, fazendo a pesquisa, investigando com ele quais são as áreas que ele está, fazendo os registros adequados, seja da propriedade intelectual, seja da marca, e também cuidando dos contratos, porque são coisas complementares, Sim. são formas de proteger o negócio. E dessa forma o empresário ele pode caminhar tranquilo, porque tem essa parte, ele já está todo assegurado, e também porque ele evita conflitos. Isso é muito bom você trazer, porque é um universo que a gente está falando aqui, né? A gente às vezes pensa que é um único ponto, mas não, a gente está trazendo um universo, inclusive dentro das próprias empresas, né? Quando a gente fala da marca da empresa, a gente não fala só, vamos registrar o nome da empresa. Não, mas não é só isso. Tem produtos lá dentro. Sim. Se for uma indústria, ela pode ter a patente, o desenho industrial, se ela cria designs diferentes. E se for serviços, a pessoa tem eventos, tem coisas que ela faz e que isso precisa ser protegido também. A gente tem uma dificuldade de avaliar o que é intangível. Uhum. E a marca, ela é um produto, ela é um ativo intangível muito poderoso da empresa. E para quem está nos ouvindo, eu acho que um exemplo muito bacana é dizer assim, o que olha o poder de uma marca, de pegar uma moça do interior e que está ali lutando com a carreira dela de modelo. Eu pego essa moça que é, por enquanto, não desconhecida e coloco na passarela da Prada, da Gucci, e ela passa a ser uma modelo famosa internacional por uma marca. Sim. Esse é o poder da construção de uma marca. E quando a gente fala sobre esses ativos intangíveis, a empresa, voltando aqui para a empresa tem que entender que todo serviço que ela cria é um produto. Todo produto que ela cria é algo importante e que precisa ser protegido, porque enquanto uns têm muitas ideias, outros têm o dom de copiar. Tem o dom de, assim, já que eu não sei, que nada se cria, tudo se copia, deixa ele copiar do coleguinha. E aí você pega, deixa passar batido isso e dá oportunidade para as pessoas maldosas, fraudulentas, e que tem gente que faz até similar, mas tem corajosos que fazem iguais. Idênticos, né? Não tem medo de copiar e, de repente, você se vê privado de utilizar a sua própria marca. Que você criou, a sua criação por conta disso, né? Exatamente. O que vocês têm aí para 2025 como projetos? Nós temos um time bem engajado. A nossa ideia, a gente sempre focou muito na educação. Tanto é que a gente tem o MP Academy. Isso era uma coisa que estava dentro do escritório, porque a gente sempre foi muito focado na educação, sempre muito focado, toda uma rotina que nós temos no escritório, toda sexta-feira à tarde é treinamento, porque a gente treina, ainda falta coisa para a gente melhorar. Então, aprendizado é contínuo mesmo, né? Exatamente, educação continuada. E o que a gente percebeu é que a gente pode abrir isso para o mercado. E para 2025, deixar aí na curiosidade essa abertura do MP Academy para a gente levar mais informação, mais conhecimento para o empresário e para os advogados, porque muitas vezes os advogados também não têm muito conhecimento. Nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre empresas, e nós temos aqui, eu como professora na Escola Superior da Advocacia, eu falo que o advogado ele é lapidado para o litígio, mas não para ser um empresário. É verdade. Então, existe uma advocacia toda interessada nisso e que precisa aprender também. Então, são quase 30 anos de experiência de advocacia, então o que está vindo aí 2025 é essa educação, essa forma nossa de ser, levar para os nossos clientes e para a advocacia também. Combinado, então. Quero te agradecer por essa aula que nós tivemos desse assunto tão importante aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir e de poder ajudar. E se eu tiver despertado a curiosidade ou o movimento de
o empresário para ali salvar, resgatar a sua marca, para mim, eu já me sinto muito satisfeita e parabéns por ter esse espaço para poder falar com o empresário, para poder ajudá-lo. Muito obrigada. Obrigada, Raif. Até breve. Até breve. E o Inovação em Negócios volta já. Inovação em negócios. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil. E a pergunta de hoje do meu Instagram vem de Natal, Rio Grande do Norte. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entra aí, @JanguiaDiniz. Lá eu passo dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e sobre escalabilidade empresarial. E a pergunta é de Tiago Oliveira. A pergunta é a seguinte: eu tenho uma empresa de consultoria com 8 funcionários. Como posso atrair mais clientes? Veja bem, Tiago, a chave mestra é estabelecer sua autoridade no mercado. Use o marketing de conteúdo e compartilhe casos de sucesso. Além disso, mostre provas sociais, ou seja, clientes satisfeitos, e busque parcerias estratégicas com empresas que complementem seu serviço. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, ou em qualquer outro assunto, qualquer outra matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado numa imersão presencial de 3 dias. Essa imersão pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa. Acesse o QR Code aí e se inscreva. E o programa de hoje, meus amigos, está ficando por aqui. Mas amanhã nós voltaremos, viu? Logo, firme o passo, pegue o ritmo e seja obstinado que dá. Inovação em negócios. Oferecimento Inova Hub. Comunicação direta da sua startup com todo o Brasil.